amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença, pela paciência, pela sua audiência. Iniciamos hoje com Cidade Negra, Falar a Verdade, já que o evangelho de hoje é Mateus capítulo 5, versículos 33 ao 37. Então, a gente pede que você que está do outro lado deixe seu like, nos ajude a continuar produzindo. E lembrando a todos e a todas que a gente, olhando para as notícias, né, estamos aí falando da realidade. Israel começou uma investida contra o Irã. A gente vê cada vez mais, desculpe eu pensar assim, a gente vê cada vez mais os donos do mundo. Aí você vê, né, os Estados Unidos, que sempre faz o terror com a gente e sempre está questionando isso, quer botar medo em todo mundo. E agora Israel, e agora ele passou a atacar também o Irã. Bom, eu aprendi isso na frase de um amigo, né, que não existe guerra boa ou guerra ruim. Guerra por si só já é ruim. A guerra por si só, seja qual for, sempre quem paga no final a conta é o povão. Ou seja, todo conflito armado, quem vai se lascar vai ser quem não tem como se defender. E quem não tem como defender são os pobres. E onde tem pobre? Todo lugar do mundo. Mas alguém vai dizer, tem que tacar mesmo, que Israel é consagrado pela Bíblia. Aquele discurso que nós já conhecemos e não vale nem a pena. Bom, mas olhando para a realidade ainda, como aquilo que nós falamos, tudo tem duas versões, né? Atualmente, a fala do ex-presidente, agora futuro presidiário Jair Messias Bolsonaro, convidando o Xandão para vice, não tem, existe a piada, o deboche, a brincadeira, a zoeira. Tem uns colegas aí falando, tá vendo? Ele convidou para vice. Cara, a frase dele foi uma frase meio, deixa eu ficar quieto. Aí foi para causar, dizer que o Moraes está interessado pelo poder. Foi uma pegadinha. Se o Moraes diz não, ele vai tomar uma leitura. Se disser sim, ele toma outro tipo de leitura. No fim da história, ele vai distorcer como ele quer a coisa. Bom, mas deixa isso quieto. É uma seara muito complicada da gente discutir, é muito complicado a gente na questão, porque é o seguinte: tudo enquanto é história e fator, as pessoas entendem de acordo com a sua lógica, com as suas razões. Bom, vamos parar para falar do evangelho do dia. Hoje é sábado, véspera da liturgia da Santíssima Trindade, vamos celebrar amanhã. E a gente entra, né, hoje, Jesus falando diretamente, né, que o seu sim seja sim, e o vosso não seja não. Ou seja, para nós que dizemos crer em Jesus, aí eu lembro do Papa Bento XVI, que dizia que não podemos relativizar a nossa vida. E aí Jesus é bem radical, dizendo: tudo o que passar disso vem do maligno. Não se trata apenas de uma lição de honestidade. É uma convocação à autenticidade radical. É um chamado à integridade diante de Deus e dos homens. Ou seja, a gente às vezes quer, porque ontem mesmo, por exemplo, eu fiz um nosso texto, publiquei no nosso canal, no YouTube também, em nosso blog, denonato.blogspot.com, e aí alguém foi e colocou que eu não sou padre, não sou bispo, não sou sacerdote, que eu não tenho autoridade para poder escrever sobre esse assunto ou qualquer outro assunto que envolva a palavra de Deus, que envolva a Bíblia. Eu respondi para ele que eu tenho o tríplice ministério confiado pela graça do batismo, que todos nós cristãos recebemos essa graça do batismo, o tríplice ministério, e esse tríplice ministério que me faz estar aqui hoje com vocês. Eu sou batizado, eu sou, você também que é batizado também você é sacerdote comum dos fiéis, sacerdócio para intercessão, para oração. Você tem a obrigação de ser rei para servir, e você tem a obrigação de ser profeta para poder anunciar e denunciar. Ou seja, não tem como a gente ficar nesse meio termo. Então, Jesus, quando vem com essa proposta, dizendo que seu sim seja sim, seu não seja não, porque naquele tempo as pessoas juravam por tudo. Pelo céu, pelo templo, pelo altar, o juramento virou algo banal, porque a palavra sozinha já não bastava. Ou seja, havia já uma crise de ideia, devido às fake news daquele contexto. A mentira era tão comum que o juramento virou uma tentativa de dar peso ao que era verdade. Às vezes eu juro que é verdade. Ou seja, não tinha uma verdade de fato. E Jesus só rejeita essa prática de juramento. Ele expõe um sistema baseado na hipocrisia religiosa, social e exterior, onde parece que é justo você dizer, eu julgo, eu estou jurando. E hoje nós temos essa mesma situação de cenário.
talvez com um novo discurso, talvez aqui em rede social, mas é o mesmo pecado. Estamos mergulhados numa sociedade onde os discursos religiosos são usados para justificar o ódio. Ontem mesmo um camarada falando que uma pessoa que se separou e vai se casar, ou seja, a preocupação dele é dar o moralismo hipócrita. O ódio, a exclusão, a violência, o racismo, a homofobia, a transfobia e o desprezo pelos pobres. O nome de Cristo tem sido usado de forma inapropriada por ideologia de esquerda e de direita, mas pela direita. No Brasil, nesse contexto que nós vivemos, da América Latina, a extrema-direita se esconde através de uma fachada religiosa. Utilizam a Bíblia, os valores cristãos, se promovem e promovem a desigualdade, a militarização, transformaram Jesus em um rei potente, transformaram Jesus em um homem que prepara as armas, o lucro acima da vida, o desprezo a algo real pelas vítimas da fome e da miséria, os imigrantes condenados, perseguidos, os desempregados vistos como pessoas amaldiçoadas, que Deus nos abençoou porque não fizeram aquela corrente ou não fizeram aquele projeto com uma teologia de prosperidade. E é preciso que tudo isso é adultério do Santo Evangelho. Tudo isso é algo que eles fazem sem reclamar de nada. Papa Francisco, quando falava, ele denunciava essa idolatria do mercado, esse modelo neoliberal, a cultura do descarte, da indiferença. E ele nos chama, Papa Francisco no Evangelho Gáudio, a uma fé viva e encarnada, que se compromete com a justiça, se compromete com a verdade, se compromete com aqueles que estão excluídos na sociedade. É bom lembrar que Papa Francisco, ele está em comunhão com os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias, que diziam já: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29, 13. Camarada ontem que botou lá na rede social falando que eu não tenho autoridade para falar do Evangelho, que eu não estou no ministério ordenado, que eu não sou bispo, que eu não sou padre, nem diácono eu sou. Aí eu olho para ele e deixo para ele a segunda frase do Evangelho da liturgia de hoje: ai de vós hipócritas, de paz do exterior do copo, mas por dentro está cheio de maldade. De Mateus 23, versículo 25. E o mesmo espírito farisaico que esse camarada tem, que nós às vezes temos, que nós estamos vendo hoje em muitos padres, em muitos bispos, em pastores. Como eu disse, um bispo que orienta o funcionário que vá ao juiz mentir para garantir uma vitória falsa, não pode ser encarado como um bispo que está preocupado com a verdade do Evangelho, porque vive uma aliança da hipocrisia, uma aliança da injustiça. E no meio de tudo isso, Jesus, quando traz esse Evangelho, falando que seu sim seja sim, seu não seja não, esse texto de Mateus capítulo 5, versículos 33 ao 37, ele vem denunciando hoje já as fake news, a mentira disfarçada de verdade, que não é uma novidade. Desde a serpente do Éden, que dizia para a mulher comer a maçã que teria poder de Deus, até hoje, a última fake news que eles colocam aí. Então a falsidade, a mentira, encontra espaço para se espalhar no meio da comunidade, seja através de fofoca, seja através de boata e através de cartas anônimas, calúnias, e até mesmo a pessoa usa a confissão para fofocar. Hoje nós temos a rede social aí com vídeos manipulados por IAC também, pelo amor de Deus. Bem, mas eu paro por aqui. Peço a você que nos ajude, que a imagem de Apocalipse nos ajude a meditar. Lá no texto de Apocalipse, quando Jesus aparece falando, conheço as tuas obras, não és quente nem frio, e porque és morno, estou para vomitar-te da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 16. Fiquemos com Deus, Deus nos abençoe. Deus não tolera a iniquidade, Deus não tolera os covardes que fogem da verdade. Eu sou Daniel Nonato e até o próximo encontro, se Deus quiser. Você que lê livros de mulher nua, você que vê coisa